Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da mãe de todas as ciências e humanidades, que é o amor, a sabedoria, a filosofia, seja a filosofia em geral ou a filosofia e a ciência política. Todas essas amparadas sempre pelo discurso acadêmico ou ensaístico. E porventura eu trago obras da literatura e também biografias, como naturalmente teremos hoje. Quero falar do grande coronel Percy Harrison Fawcett, nascido em Torquay, na Inglaterra, 18 de agosto de 1867, e desapareceu em maio de 1925 no Brasil. Ele que procurava uma cidade perdida no coração do Mato Grosso, no que seria o atual Parque do Xingu. Ele viveu entre os Calapalos, já vamos falar da sua história propriamente dita, né? Bom, mas antes de continuar, eu gostaria de fazer a promoção do meu blog. Vocês podem conferir meu blog, vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem meu blog, que se chama pelorevés.blogspot.com. Lá vocês têm os meus livros para baixar, os livros de minha autoria para baixar. Tem minha coleção, minha trilogia de aventura, As Aventuras de Alonso Bueno, que eu me inspirei muito no livro, na história, na figura do Coronel Fawcett, né? Bom, então a minha inspiração no Coronel Fawcett se deu muito por conta da sua história ter influenciado o Steven Spielberg e o George Lucas na criação do personagem Indiana Jones, que sou ainda até hoje um grande admirador e fã das grandes aventuras do cinema, que passava nas matinês dos anos 50, 60, 70, que minha mãe assistia e me passou esse legado do cinema clássico, né? E eu crescia gravando e copiando as fitas VHS de aventura, e eu resolvi escrever no ano de 2021-22 uma homenagem a essas aventuras com um personagem brasileiro, que é o Donoso Bueno. Então é uma trilogia de aventuras. O primeiro se passa no final do período escravagista e na Revolução de 1924, aqui em São Paulo, que é o Dobrão do Velho Amâncio. O segundo número, A Dama de Elche, se passa na Guerra Civil Espanhola, né? E o terceiro e último, O Segredo dos Caraíbas. Aqui tem muita citação do documento 512 e da cidade perdida de Z, que o Coronel Fawcett vai procurar aqui no Brasil, né? Já vamos falar da história do Fawcett já. Então é um livro que tem um pouco dessa história das grandes expedições e é ambientada na Rio de Janeiro dos anos 50. Bom, no meu blog vocês encontram o PDF dessa trilogia de aventura para baixar, com fácil conversão para EPUB, caso vocês forem ler no Kindle, né? E outros livros meus também, de ensaios políticos, filosóficos e sociológicos, né? Também lembrando que esse canal ele é patrocinado pelo Sebo Só Pepitas. O Sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, um projeto que dois amigos meus têm de mineirar livros raros no Sebo de São Paulo e disponibilizá-los para venda para todo o território nacional, para todo o Brasil. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem a página do Sebo Só Pepitas. Vale a pena vocês conferirem, porque com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estavam procurando, ou vai surgir um novo interesse. E os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, as idas aos teatros, cinema, aos museus, são coisas que a gente gasta para enriquecer ainda mais. A gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, voltando aqui para o livro do grande Hermes Leal, jornalista e cineasta brasileiro, da ECA, da USP, né? Ele é da ECA, da USP, ele participou como documentarista do SBT e da Record também, dos canais de televisão brasileiros, né? Ele também foi da TV Manchete, né? E ele fez um longa-metragem baseado no seu livro, no seu primeiro romance, Faca na Garganta, que se chama Sid e Alice. Então Hermes Leal nos legou esse grande livro. Existem outros livros sobre o Coronel Fawcett,
mas aqui no Brasil o livro mais completo e o melhor é O Enigma do Coronel Fawcett, o verdadeiro Indiana Jones, escrito pelo Hermes Leal, que embora seja cineasta, nunca perdeu a sua veia de jornalista, né, de jornalista investigativo, né, de investigador, né, um grande pesquisador de história que nos legou esse livro do Coronel Fawcett. Bom, o Fawcett, nascido em 1867 na Inglaterra, muito cedo ele se muda para o Ceilão. O Ceilão era uma colônia britânica, que é o atual Sri Lanka, uma ilha ao sul da Índia. E ele vai ingressar no regimento de artilharia da Royal Empire Army, né, do Exército Imperial Britânico, e vai servir, ele que era basicamente quase que um aristocrata, né, vai servir nas forças do exército britânico. Ele pega a era vitoriana, né, a era da rainha Vitória, né, vitoriana, que é o grande apogeu da Pax Britânica, né, do grande Império Britânico, e ele conhece a filha de um juiz lá do Ceilão, chamada Nina Patterson, que vai ser futuramente sua esposa, Nina Patterson Fawcett. Ele se apaixona perdidamente por ela, e ele manda uma carta, inclusive para sua família na Inglaterra, falando que ele encontrou a mulher da vida dele. Mas alguns eventos vão acontecendo, ele vai se comunicando através de cartas com a Nina, e ele fica sem dinheiro e não consegue se casar com ela. Ele cancela o casamento com ela. Ela fica muito triste, tenta esquecer ele e começa um noivado com um outro homem. Só que também era militar. Só que esse noivo dela vai morrer de uma doença, se não me engano, do pulmão. Ele contrai uma doença e morre, e ela fica viúva. E anos mais tarde ela vai voltar a se relacionar com o Fawcett, por cartas e tudo mais. E aí o Fawcett, já num período melhor da sua vida, tem condições de casar com ela, e os dois se casam, né? Tem um episódio, uma parte desse livro que conta que o Fawcett, nesse país do Sri Lanka, no antigo Ceilão, ele vai se converter ao budismo. E tinha muitas estátuas do Buda perdidas na floresta do Ceilão, né? E numa dessas expedições que ele faz na floresta do Ceilão, ele acaba se abrigando num templo e anotando uns anagramas, que é uma escrita budista antiga, que ninguém sabe decifrar essa escrita. E ele vai mandar essa escrita para Oxford, na Inglaterra. E ele fica conhecendo uma ideia de um explorador que falava que tinha uma relação, tudo isso, com uma cidade perdida no Brasil. Ele vai ouvir essa palavra Brasil, América do Sul, e vai ficar encantado e tentado a ir para a América do Sul. A sua esposa Nina fica grávida, tem seu primeiro filho chamado Jack, depois ele vai ter um filho chamado Brian, e vai ter uma filha também, né? Ao mesmo tempo que ele se dedicava à exploração e tudo mais, ele conseguia também se dedicar, de certa forma, à família. E no final do século XIX, no início do século XX, ele consegue, então, ir para a América do Sul. Antes de ir para a América do Sul, ele vai ficar um tempo no Marrocos, um tempo em Hong Kong também, em todos os lugares das possessões do Império Britânico. E ele era fissurado nessa questão de explorar. Por isso que o Indiana Jones é uma inspiração, o Fawcett é a inspiração para a criação do personagem Indiana Jones. O Fawcett tinha seu famoso chapéu Stetson, né? E ele vai vir para La Paz, na Bolívia, né? Capital da Bolívia, né? Tinha acabado de terminar a Guerra do Pacífico aqui na América do Sul. A Bolívia perdeu sua saída para o mar, para o Chile, né? O Chile pegou a saída para o mar da Bolívia. Hoje a Bolívia não tem saída para o mar. E ele consegue ficar na Bolívia e no Peru também, né? Ele consegue ter guarida no Peru, onde ele deixa sua esposa Nina. E aí ele vai explorar, ele vai deixar sua família. Ele precisava de pelo menos 2 anos para explorar a América do Sul,
que é o território que ele tem vontade de conhecer em busca de uma cidade perdida, conhecido como Cidade Perdida de Z, que seria originária da Atlântida. E aí essa ideia dele tentar encontrar uma cidade originária da Atlântida está muito ligada ao teosofismo. E ele tinha um irmão, o Fawcett, que pertenceu à sociedade teosófica. Então era tudo esoterismo, esse esoterismo era muito forte e tal, que vai ser inclusive o que vai influenciar a Ahnenerbe nos anos do nazismo, aquela divisão da SS do nazismo esotérica, também influenciada pela sociedade Thule, né? Que vai em busca do ocultismo, a ideia do ocultismo, né? Bom, primeiramente ele vai ficar em Manaus, né? E aí ele fala aqui no livro, Hermes Leal, sobre o Acre, que tinha sido acabado de ser comprado do Brasil. O Brasil comprou o Acre da Bolívia, né? E tinha a produção de látex, de borracha, né? Era na época que eles exportavam borracha. E aí ele fala da diferença do lado brasileiro, que furava seringueiras para extrair o látex, só que eles tinham a ideia de replantar e de cuidar da árvore para não acabar de uma vez, e a extração predatória do látex do lado da Bolívia, que eles extraíam e não tinham a preocupação de manter a árvore para extrair mais futuramente ou replantar. Só que o látex e a borracha vai cair em declínio depois, né? Depois, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, o Brasil exporta muita borracha para fazer os pneus dos caminhões e das motos, dos veículos da Primeira Guerra Mundial. E o Fawcett volta para a Inglaterra para lutar na Primeira Guerra Mundial. Ele que era militar. Terminada a Primeira Guerra Mundial, ele volta para a América do Sul, deixa sua esposa Nina e aos filhos em La Paz, e ele vai em busca de uma cidade perdida, a cidade perdida de Z. Tem um documento que inclusive eu menciono no Donoso Bueno, O Segredo dos Caraíbas, nesse livro que eu escrevi, que é o documento 512. Esse documento 512 falava de uma cidade perdida que foi encontrada pelos bandeirantes. E aí tinha outras histórias de cidades perdidas, como por exemplo do explorador português Diogo Álvares, que naufragou e foi pego pelos Tupinambás, e ele acabou se casando com a Paraguaçu. E tinha um outro português descendente dele que descobriu umas minas de prata e ouro. Só que ele queria reivindicar, ele era mestiço, mameluco, né? Ele queria reivindicar para o rei de Portugal uma posição aristocrática. Ele queria um reconhecimento de nobreza do rei de Portugal. O rei de Portugal não concedeu a ele esse título aristocrático. Ele ficou com raiva e teria nunca revelado onde ele encontrou essas minas. Essas minas vai dar origem ao romance As Minas de Prata, se eu não me engano, do José de Alencar. Inspirou muito o José de Alencar em escrever o romance As Minas de Prata. O Fawcett também tinha as histórias de uma suposta tribo indígena, que era de uma tribo indígena de indígenas brancos, que teriam o cabelo ruivo e os olhos claros. Alguns diziam que seria devido à miscigenação com os espanhóis, mas ele acreditava que não, que poderia ser uma raça de indígenas diferente que existiria na Amazônia. Aí foi escrito um livro do Rob McGregor, que é um livro do Indiana Jones os Sete Véus, que ele vem pro Brasil em busca de uma cidade celta na Amazônia. Ele passa pela Bahia, o Fawcett passou pela Bahia também, e eu tenho um vídeo no canal, vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês assistirem o vídeo que eu falo do livro do Indiana Jones. Inclusive é esse livro aqui, Indiana Jones Os Sete Véus. É o único da coleção dos Bantam Books que veio para o Brasil. Foi editado pela editora Salamandra, né? Bom, então todos esses livros de aventura, histórias de aventura, de exploração, eu sempre cresci lendo e assistindo filmes de aventura,
Eu sou fascinado por isso, né? Bom, e aí o Fawcett vai ver também a Serra de Roraima, uma serra, parece uma meseta, né, de Roraima, que ele teria falado para o escritor Sir Arthur Conan Doyle, aquele que escreveu o Sherlock Holmes, né? E ele teria se inspirado nesse monte de Roraima para criar O Mundo Perdido, uma série de livros que virou série de TV anos depois, chamado O Mundo Perdido. E ele teria tido contato também com o H. Rider Haggard, o H. Rider Haggard, que escreveu As Minas do Rei Salomão, que teria mostrado para ele uma estátua de poder telúrico e tudo mais. E ele foi alimentado por essa ideia de pesquisar, de ir em busca de cidades perdidas e civilizações perdidas, muito inspirado por esses escritores, né? Aí não se sabe ao certo se foram os escritores que inspiraram ele ou se foi ele que foi a própria inspiração do Indiana Jones que inspirou esses escritores a escreverem sobre suas obras. Eu tenho um vídeo falando das Minas do Rei Salomão, fazendo uma análise do livro das Minas do Rei Salomão, do Rider Haggard. Vou deixar na descrição desse vídeo também o link para essa resenha que eu faço das Minas do Rei Salomão também, né? Bom, primeiramente ele precisava ir para a região do Mato Grosso. Só que o norte do Brasil estava sendo desmembrado, explorado pelo Marechal Cândido Rondon, que era positivista, inclusive, né? Se casou na Igreja da Humanidade, né? Lá, que eu visitei no Rio de Janeiro, o Templo da Humanidade, positivista e tal. E o Cândido Rondon estava explorando o norte do Brasil, não é à toa que tem um estado chamado Rondônia, né? E ele estava levando cabos de telégrafo para o norte do Brasil. E aí, primeiramente, ele se posicionou contrário à ideia de um estrangeiro, um britânico estrangeiro, vir para o Brasil explorar as terras brasileiras, né? Mas o Fawcett conseguiu a permissão do presidente Epitácio Pessoa, que permitiu que ele viesse explorar o Brasil. Teve uma expedição muito famosa chamada Landsdorf, que embora o nome seja alemão e o líder dela fosse alemão, era uma expedição russa que veio ao Brasil também. Tinha do Lund, também a expedição do Lund. E nesse século XIX tinha acabado de ser criado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que financiava e visava essas explorações do Brasil, né, da América do Sul como um todo, né? O Amazonas, que foi explorado pelo Francisco de Orellana, e o Pedro Teixeira foi o primeiro português que navegou todo o Amazonas, né, do rio Amazonas, do começo ao fim, né? Mas isso, claro, muito tempo antes. E nesse século de 18, 1700 cacetada, 1750 e pouco, se eu não estou enganado, os bandeirantes teriam escrito e deixado um documento chamado Documento 512, que seria esse documento que falaria de uma suposta cidade perdida subterrânea, chamada Cidade de Z. E o Fawcett ficou vidrado, ficou fanático por essa ideia, e aí ele vai deixar a sua esposa em La Paz, na Bolívia, e em 1925, ele e seu filho Jack, e mais um amigo, eles vão em busca dessa cidade perdida de Z. Bom, então em 1925, o Fawcett, o seu filho Jack e mais um amigo teriam partido em busca dessa cidade perdida. E ele deixou um recado bem claro para toda a sua família, né, principalmente sua esposa. Se eu desaparecer é porque eu encontrei o portal para esse reino telúrico, esse reino subterrâneo, originário da Atlântida, e nós não voltaremos, não precisa ir atrás de mim. E aí tinham várias especulações se ele foi pego pelos índios morcegos, né? Que eram índios, uma lenda de indígenas perdidos, né? De indígenas que seriam hostis e selvagens, né? Ele vai mencionando
sobre canibalismo, de alguns indígenas que eram canibais e tudo mais, mas se sabe que o Fawcett ele chegou na região do Xingu, perto do rio Xingu, onde tem o atual Parque Nacional do Xingu, que foi uma criação dos irmãos Vilas Boas, né? E ele viveu entre os indígenas Calapalos. E aí, inclusive, teria tido o Quarup. O Quarup é aquela dança em reverência aos espíritos que os indígenas vão cantando e batendo o pé para reverenciar os espíritos dos seus ancestrais e tudo mais. E aí ele menciona o Quarup aqui no livro. Eu tenho um vídeo falando sobre nossos índios, nossos mortos, que fala sobre o Quarup também. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem essa videoaula que eu faço, essa resenha que eu faço do livro Nossos Índios, Nossos Mortos, né? Bom, o Fawcett, então, e o Jack não vão voltar. Eles desapareceram em 1925. E a sua esposa, a Nina, ficou até a década de 50 esperando que ele retornasse. E tinha uma lenda que falava que o Fawcett teria tido um filho. Deixa eu até ver aqui. E esse filho chamava Dulipé. Ele teria tido um filho chamado Dulipé com uma indígena. E essa notícia chegou para sua mulher, que ele era casado com ela, mas teria tido um filho branco, mestiço, mas puxado mais para o branco, com uma indígena, e esse filho chamava Dulipé. A Nina não acreditava nessas histórias, seguiu fiel ao marido, só que ela ficou esperando ele e seu filho Jack voltar até a década de 50. Ficou 25 anos esperando, acreditando que ele estava vivo, que ele iria retornar em algum momento e tudo mais. Até que ela desistiu e voltou para a Europa, né? Bom, o Assis Chateaubriand, o grande magnata das comunicações, ele financiou o Orlando Vilas Boas e os irmãos Vilas Boas a fazerem expedições para o norte do Brasil, na região não só cuiabana, mas também do Mato Grosso, onde teria sido o possível paradeiro de desaparecimento do Coronel Fawcett. E numa dessas viagens, os índios Calapalos teriam dito a eles que a alçada do Coronel Fawcett estava perto do sopé de uma árvore. Eles exumaram esse corpo, eles pegaram a alçada e analisaram para saber se era realmente do Coronel Fawcett. Não se sabe ao certo, mas ninguém sabe do paradeiro do Fawcett e se esse esqueleto era realmente do Fawcett também. O Fawcett então desapareceu na floresta brasileira em busca da cidade de Z e deu origem a várias especulações, inclusive livros que fizeram sobre ele. E recentemente fizeram um filme, A Cidade de Z, inspirado nessa história do Fawcett, mas o livro do Hermes Leal é muito melhor do que o filme. O livro é muito mais completo, conta a biografia do Fawcett e tudo mais, e é melhor do que essa produção cinematográfica dos anos 2000, mais ou menos, que fizeram sobre a história do Fawcett em busca da cidade de Z. Mavut Sinin. Mavut Sinin é o deus dos povos do Xingu, o espírito maior dos povos do Xingu. E essa história é muito curiosa do Fawcett, né? Porque vários exploradores no século XIX, na era vitoriana, vieram ao Brasil, e não só ao Brasil, mas essa ideia do fardo do homem branco, onde vários pesquisadores foram enviados aos mais diferentes rincões do mundo, na Oceania, na África, na Ásia, e na América do Sul não foi diferente. Todas essas ideias, o Fawcett teria pertencido a uma certa sociedade secreta, né? A sociedade secreta teosófica da Inglaterra e tudo mais. E essas ideias ocultistas vão inspirar muito essas histórias dos livros, principalmente o Alan Quartman, né? O personagem das Minas do Rei Salomão, o explorador Alan Quartman, e todos eles vão inspirar depois a criação do Indiana Jones, né?
E tinha depois essas questões esotéricas levadas a sério. Ele que buscava uma sociedade, uma civilização originária da Atlântida, a Anenerbe dos nazistas vão buscar a Atlântida, que seria então um rincão de uma raça superior que teria dado origem aos hiperbóreos. E esses hiperbóreos seriam o povo originário dos arianos e tudo mais, né? Tinha o Hermann Wirth, que foi um antropólogo, né? Que viajou para vários rincões diferentes do mundo, e eles foram inclusive no Himalaia e pesquisaram a origem dos antigos de um antigo povo dos Himalaias, que seriam talvez um povo originário dos arianos e tudo mais. E essa história dos indígenas brancos, dos indígenas de cabelo ruivo e olhos claros, ela foi muito bem explorada em diversos livros de literatura e tudo mais, mas nunca se provou nada disso, né? É muito curioso, eu recomendo veemente a leitura desse livro do Hermes Leal, O Enigma do Coronel Fawcett. Coronel Fawcett que nos legou essas histórias de mistério e de aventura graças à sua expedição em busca da cidade perdida de Z, tá certo? Bom, então é isso. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema, e vamos sempre promover a nossa cultura e a cultura brasileira, principalmente quando ela é retratada por livros no estrangeiro. Valeu, gente! Grande abraço!